Talvez vocês não saibam, mas a Disney é a principal responsável por tornar uma pequena vila em uma vila fantasma, que hoje é conhecida como Ghost Town. Deixe-me explicar bem. A Disney construiu no passado a Ilha do Tesouro. Aquele local não era uma vila fantasma. Diversos navios de luxo da Disney desembarcavam naquele local, porque era um belo de um paraíso tropical. Porém, a Disney deu diversas desculpas para cancelar aquele local. Inicialmente, culparam as águas rasas e depois culparam até mesmo os trabalhadores, que eram, digamos, preguiçosos demais. Mas, sinceramente, eu duvido que essas razões eram legítimas. E é aqui que acaba a área realmente de fato dessa história. E agora nós vamos para a área verdadeira. Tudo isso ocorreu por causa do Palácio do Mowgli. Sim, é isso mesmo. Se você não estiver familiarizado com o personagem Mowgli, então você deve se lembrar da história dele. Ele era um menino lobo. Se você não ouviu antes em algum local, você talvez o conheça em algum desenho da Disney, de décadas atrás. Mowgli, uma criança abandonada na selva, simultaneamente criado e também ameaçado por animais. O palácio era um empreendimento polêmico desde o início. A Disney comprou diversas áreas não apropriadas. A terra agarrada pelo governo era supostamente criada para um novo projeto de rodovia que nunca foi construída, e aquele domínio simplesmente nunca foi dado como existente. Aquela rodovia acabou ganhando um nome. Sim, o nome ganhado foi Rodovia Mickey Mouse. Então tinha todo o conceito de arte. Um grupo de camisetas da Disney foram feitas com uma reunião com os moradores. Eles vendiam a ideia como se parecesse ser lucrativo para todos. Então eles criaram o conceito onde tudo fosse lucrativo, onde tudo daria certo. Só que quando mostraram, eles viram que eram mulheres vestindo tangas e roupas tribais. Estamos falando de uma área de luxo, com uma região xenofóbica do sul dos Estados Unidos. O que foi uma história e também uma escolha questionável até esse ponto. Um membro da multidão tentou invadir o palco e foi impedido pelos seguranças. A Disney pegou aquela comunidade e quebrou de joelhos. As casas. Tudo foi arrastado. Totalmente. E agora, a Disney poderia criar sua Ilha do Tesouro. A construção estava quase toda completa. Os visitantes realmente se hospedaram no resort. A comunidade no entorno foi inundada com tráfego e aborrecimento atual, associadas com um fluxo de turistas perdidos e também irados. Então tudo parou. A Disney desligou o lugar e ninguém sabia o porquê. Porém, eles estavam muito felizes. Realmente. Então, honestamente, eu não tinha pensado mais nesse local. Desde que soube que tinha fechado há décadas atrás, eu vivo a 4 horas deste local. Então realmente só ouvi rumores. Eu li esse artigo de alguém que havia explorado esse local e criado um blog inteiro direcionado exclusivamente para as coisas loucas que ele tinha achado lá. Coisas simples, deixadas para trás. Coisas quebradas, desfiguradas, provavelmente destruídas por funcionários. Todos os locais ao redor tinham uma longa destruição naquele lugar. As pessoas simplesmente ficaram furiosas e fizeram isso no Palácio de Mowgli. Além dos rumores que a Disney havia lançado no seu estoque de aquário nas águas locais quando foram fechados, incluindo tubarões. Afinal, isso era ilegal. Bom, o que eu estou querendo dizer é que esse blog acabou me fazendo pensar.
mesmo após pensar muitos anos desde que aquele local se fechou. Eu achei que o Palácio de Mowgli fosse o lugar perfeito para uma exploração urbana, bater algumas fotos, escrever sobre a minha experiência e provavelmente ver se eu encontrava alguma coisa para levar de recordação. Eu não vou dizer que levei muito para ir até lá, que honestamente demorei 1 ano. Durante esse ano, fiz uma imensa pesquisa sobre esse palácio. Ainda mais estranho naquele local, no entanto, era que ninguém tinha ido lá antes de mim e blogar ou até mesmo postar isso em algum lugar. Nenhuma TV, nada, havia manifestado sobre isso. E até claro que a Disney estava feliz demais com isso, não é mesmo? Recentemente, eu descobri que as empresas podem realmente pedir ao Google, por exemplo, para remover alguns links com suas buscas de pesquisa. Então eu mal consegui encontrar aquele local. Tudo que eu tinha era um mapa velho, que eu recebi pelo correio nos anos 90. Um daqueles itens promocionais que eles enviam após você ter ido à Disneylândia. Eu estive lá nos anos 80, quando tudo isso era recente e ainda era legal. Eu realmente não pretendia depender muito dele. Ele acabou sendo esquecido junto com os outros, revistas e quadrinhos que eu guardava com muito amor na minha infância. Só lembrei disso após de meses de pesquisa. Então finalmente encontrei aquele local. Um local em que os moradores não queriam nem falar. Eles nem deixavam eu completar as minhas frases quando falava. Aonde ficava o palácio de... Eu já era recebido com xingamentos. Após um longo tempo de viagem, eu fui realmente a um local longe, afastado de tudo. Fiquei admirado quando cheguei aos portões, na frente do resort. Enormes portões monolíticos, de madeira, que ambos os lados pareciam ter sido cortados. O portão em si havia sido furado por pica-paus e comido na base com insetos. E pendurado no portão havia uma placa de metal, um rabisco aleatório, com letras negras e feitas à mão, que dizia: abandonado pela Disney. Claramente, um pequeno protesto de algum funcionário. Os portões estavam abertos suficientes para que eu possa entrar. Então peguei minha câmera de mão e um mapa e segui a pé. O terreno interno era tão cheio quanto a porta de entrada. Palmeiras permaneciam tortas apoiadas nas pilhas de seus próprios cocos. Bananeiras também estavam lá, e seu resíduo fedorento. Havia uma espécie de conforto entre a ordem e o caos daquele local. Tudo que restavam de qualquer estrutura exterior foi quebrada. A madeira apodreceu, e havia pedaços de metais enferrujados, que parecia ser uma informações de um bar ali naquele local. E agora era apenas uma pilha de destroços. A coisa mais interessante daquele local era a estátua de Badu, o urso de Mowgli, que ficava numa espécie de pátio. Ele estava intacto, numa pose animada, dançando, olhando para o nada com sorrisos cheios de dente e com um cocô de pássaros. Todo o local estava destruído, abandonado. Era incrível o quanto eu me sentia sozinho. Os banheiros pingavam água, mas era uma água suja, podre. O eco pelo local era incrível. Havia muitos quartos naquele palácio, mas naturalmente não tinham tempo de olhar todos. Os poucos que olhei estavam igualmente destruídos. Era muito estranho. Então, eu pensei que ouvi alguma coisa. Algo como uma televisão ou até mesmo um rádio. Apesar de ter sido um sussurro, provavelmente era minha própria respiração ecoando no silêncio, ou apenas um outro caso de água fluindo para mim brincar com minha mente. A conversa que ouvi
Era algo do tipo: eu não acredito. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia disso. Mas seu pai te disse. Eu sei o quanto isso soa ridículo. Por isso acabei ignorando aquele local. E continuei andando para ver se eu achava alguma coisa que eu não havia notado naquele local. Havia uma estátua realista de uma cobra gigante, talvez de 2,5 metros de altura, enrolada e bem ali, tomando o sol. Era quase hora do sol começar a nascer, que dava a iluminação perfeita para a fotografia. Aproximei da cobra e tirei uma foto. Então eu fiquei na ponta dos pés e tirei outra. Olhei detalhadamente ao seu rosto e tirei outra foto. Lentamente, a cobra levantou a cabeça e olhou diretamente aos meus olhos. Virou e deslizou de fora pelo pedestal, passando pela grama e desaparecendo nas árvores. Todos os 1,5 metros das estátuas desapareceram. Aquilo ali não era uma estátua, era realmente uma cobra de verdade. A Disney havia soltado todos os seus animais no terreno, e aquele local onde estava era a casa dos répteis. Ufa! Eu realmente tive sorte. Então acabei voltando ao palácio. Apesar dela não estar mais aqui, eu ainda não queria ter nenhum risco de ser devorado, e continuei meu caminho para dentro do prédio. Então continuei andando, e a escada me levou para baixo para o nível do solo. Usei o flash da minha câmera para uma espécie de lanterna, e quando eu vi uma placa escrita: somente mascotes. Isso me animou muito, por 2 razões. Aquele local era uma área de mascotes, e o segundo fato foi que o cadeado ainda estava lá. Ninguém entrou ali, nem os vândalos, nem os saqueadores e nem a própria Disney. Esse era o único local que eu realmente possa explorar e talvez encontrar algo interessante, porque afinal, eu poderia pegar tudo que eu quisesse de lá, porque é abandonado, certo? Não demorou muito para eu arrombar a fechadura. A área dos mascotes foi uma mudança surpreendente e muito bem-vinda no resto do edifício. Além de nada ter sido roubado ou quebrado, mesmo que a idade e exposição tenha definitivamente apodrecido o lugar, era diferente. As mesas, tudo estava ali, até mesmo o relógio de parede. Era como se fosse o local tinha passado por sei lá, sabe aqueles filmes pós-apocalíptico, onde tudo é deixado para trás? E quando você chega realmente no local, vê tudo aquilo intacto e vê... É incrível. Então sim, era isso que eu sentia. Tudo ali parecia muito meio mole, porque o tempo tinha havido seu efeito. Porém, nada estava tão quebrado assim, estava perfeito. Uma coisa que me incomodou bastante, confesso, foi a luz que estava tornando o local cada vez mais escuro. E era meio difícil, porque tinha medo. Medo do que poderia me encontrar ali. Eu cheguei numa porta listrada, uma porta preta e amarela, com as palavras: Personagens P1. A porta não abriu de primeira. Então percebi que aquele provavelmente era o lugar das fantasias eram mantidas. Eu definitivamente queria uma fotografia daquela bagunça fedorenta e bizarra. Por mais que eu tentasse, ou aquele truque que eu entrasse tentando arrombar a porta não queria ceder. Isso é, até eu desistir e começar a me afastar. Foi quando um ligeiro som de estalo e a porta se abriu lentamente. O quarto havia exatamente como eu tinha imaginado. Vários uniformes da Disney pendurados na parede.
Pareciam cadáveres de desenhos animados, pendurados por forcas invisíveis. Havia uma prateleira imensa de tangas e roupas nativas. O que eu achei estranho e havia fotografar era uma fantasia de Mickey Mouse no centro da sala. Outras roupas, ela estava deitada no centro da sala. Parecia que tinha sido uma vítima de assassinato. O que era mais estranho era a cor do traje. Era como se fosse uma fotografia negativa do Mickey Mouse. Preto onde deveria ser branco e branco onde deveria ser preto. Seu macacão, que era normalmente vermelho, ficou azul claro. A visão foi desanimadora suficiente para que eu realmente odiasse fotografar aquela coisa. Então tirei foto de todos os trajes na parede. Então decidi encenar uma foto. Eu precisava apenas de 2 personagens famosos. Então peguei a cabeça do traje do Pato Donald e cuidadosamente removi. Enquanto eu olhava para o rosto de olhos arregalados, com a cabeça mofada, um barulho muito alto fez eu pular de susto. Olhei para os meus pés, e entre os meus sapatos tinha um crânio humano. Ele havia caído da cabeça de Donald. Larguei a cabeça imediatamente, como seria de se esperar, e corri para a porta. Eu tinha que tirar a foto daquilo, sabe? Eu realmente tinha que tirar. Eu precisava de uma prova que havia acontecido ali, especialmente se a Disney tentasse alguma coisa para acobertar isso. Eu não tinha dúvidas em minha mente, desde o início, que aquilo era culpa deles. Foi então que o Mickey Mouse, no meio da sala, começou a se levantar. Primeiro ele se sentou e depois apoiou-se seus pés no traje, ou quem queira que estivesse ali. Apenas eu vi seu rosto falso se virando lentamente para mim, enquanto eu murmurava: "Eu não acredito." Com as mãos trêmulas, coração batendo violentamente e as pernas que pareciam geleias, eu consegui levantar a câmera e apontar para a criatura que agora me olhava. A tela da minha câmera digital exibia apenas pixels espalhados numa forma daquela coisa. Em seguida, a minha câmera parou. Ficou em branco, silenciosamente em branco. Ergui os olhos mais uma vez para o traje do Mickey Mouse, e foi quando eu ouvi: "Ei! Quer ver minha cabeça sair?" Ele começou a puxar sua própria cabeça. Seus movimentos eram impacientes, semelhantes ao homem ferido. Enquanto ele colocava seus dedos em volta do pescoço, eu vi muito sangue amarelo, grosso, espesso e nojento. Eu me virei e foi quando eu me ouvi um barulho de carne e pano se rascando. Eu só me preocupava em fugir de lá. Foi quando eu cheguei no final daquela sala e estava cravado, com uma placa de metal com corunhas e ossos, escrito a seguinte frase: "Abandonados por Deus." Eu nunca tirei aquelas fotos da câmera. Eu nunca escrevi ou falei isso em algum lugar. Depois que saí daquele local, para o meu bem da sanidade mental, se não mesmo da minha própria vida, eu decidi que ninguém soubesse disso. Eles não queriam que ninguém como eu entrasse lá. E eles definitivamente não queriam que nada parecido com aquilo, saísse de lá. Eles realmente foram abandonados por Deus. Olá! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos e adicionar nos favoritos. Tenha uma boa noite e muito obrigado.